Ao longo da caminhada, especialmente ao passar dos 28 anos, eu me pego refletindo muito sobre a vida. Não sei se isso é resultado da idade, do amadurecimento mental ou da cura interior sobre quem eu realmente sou. Mas de uma coisa tenho certeza. Cheguei a um ponto onde me recuso a fazer coisas só por fazer, ocupando meu tempo apenas por ocupação. Quando decido agir, quero que tenha valor real. Não quero ir a nenhum lugar e voltar da mesma forma. Se não for para me edificar, se não me trouxer um novo aprendizado ou me inspirar profundamente, prefiro simplesmente não ir. Mas alguém aqui compartilha desse mesmo sentimento? Então convido você a se colocar de pé agora mesmo e abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 2 ao 20. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade poderosa. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Guarde isso no coração. Não saia daqui da mesma forma. Sei que são muitos versículos e talvez alguns não leiam tanto a palavra desde os 5 anos de idade, mas o motivo de ler a história inteira é simples. Aprendi a nunca presumir que todos conhecem o texto. Temos uma diversidade de pessoas em diferentes níveis espirituais, bíblicos e teológicos. E isso exige de mim a paciência de garantir que ninguém seja deixado para trás enquanto desvendamos essa palavra sagrada. Por isso, peço que me concedam um momento enquanto começo a me aprofundar nessa escritura bendita. Lembrem-se de que Jesus acabou de sobreviver aos ventos tempestuosos que ameaçavam sua própria vida antes de atracar. Ele havia dito aos discípulos: "Vamos passar para o outro lado." E ele seguiu viagem. O mais curioso é que ele não foi até lá para fundar uma igreja ou entrar triunfante em uma grande cidade. Ele estava indo para uma região completamente pagã, um território gentílico e politeísta, onde as pessoas nem sequer aceitavam os fundamentos de sua herança espiritual. Mesmo assim, ele foi. Hoje, vivemos em um mundo onde os crentes só querem andar onde há outros crentes. Só querem ir onde todos concordam com eles, trancados em suas bolhas de conforto espiritual. Pensem comigo, Jesus entra em uma terra com a qual não tem nenhuma ligação étnica, teológica ou intelectual. E mesmo assim, ele vai. Ele enfrenta a fúria implacável de uma tempestade que ameaça engoli-lo. E ainda assim ele continua. Os ventos rugiam furiosos e as ondas eram assustadoras, a ponto de a experiência de Pedro como pescador e navegador ser totalmente desafiada pelo mar traiçoeiro. No desespero, Pedro desce ao porão do barco e questiona o próprio caráter do mestre, dizendo: "Senhor, não te importa que morramos?" Jesus se levanta, repreende o mar, acalma a tempestade e continua sua jornada. O barco acaba de atracar no destino quando nossa leitura começa, revelando o grande porquê de tudo isso. Ao passo que o capítulo anterior nos mostra apenas o que aconteceu, este nos revela o verdadeiro motivo. Compreender o porquê de algo é infinitamente mais importante do que apenas saber o que aconteceu. Os fofoqueiros de plantão e aqueles que adoram alimentar a fofoca vivem apenas na superfície do que os outros fizeram, pois lhes falta a maturidade e a inteligência de tentar entender o motivo por trás das ações. Existem pessoas que passam a vida inteira apontando o dedo para o erro alheio para tentar desviar a atenção de suas próprias falhas. Afinal de contas, se eu conseguir fazer você olhar para o pecado do vizinho, talvez você nunca perceba que eu sou culpado exatamente das mesmas fraquezas que estou condenando. É preciso alcançar um certo nível de busca interior para não apenas aceitar as coisas, mas ter a curiosidade santa de perguntar o porquê.
Sabe, essa é a primeira coisa que uma criança de 2 anos faz. Ela olha nos seus olhos e pergunta: papai, por que já está de dia? E você responde: porque o sol nasceu. Mas ela insiste: por que o sol nasceu? E você explica que a terra gira. E ela pergunta de novo: por que a terra gira? Isso é o começo do desenvolvimento da nossa mente. Pode ser cansativo, mas é essencial. No capítulo anterior, vimos o que houve, agora vemos o porquê. Por que Jesus está tão focado em ir para onde provavelmente será rejeitado? Eu confesso que detesto a rejeição. Se eu achar que vou ser rejeitado, prefiro calar. Percebam que Jesus caminha conscientemente em direção ao lugar onde os améns não virão com facilidade. Ele não vai atrás de uma multidão barulhenta. Ele vai com um propósito focado em uma única vida. Eu estou me preparando para ministrar em uma conferência sobre liderança cristã. E o grande erro dos líderes de hoje é que estamos tão obcecados em gerenciar multidões que acabamos ignorando as pessoas individualmente. Isso parece uma contradição de termos, mas é a mais pura e profunda verdade. Eu aprendi ao longo dos anos que se você realmente amar as pessoas, a multidão será uma consequência natural. Você nunca vai atrair uma multidão se não amar o indivíduo, porque nós só atraímos aquilo que amamos de verdade. Vou guardar o restante disso para pregar em Charlotte. E assim que Jesus desembarcou, veio correndo ao seu encontro, saindo do meio dos túmulos, não um cadáver, mas um homem possuído por um espírito imundo. Aquele homem morava entre as sepulturas, e ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo usando correntes pesadas. Muitas vezes tentaram amarrá-lo com grilhões e correntes, mas ele simplesmente despedaçava o metal e quebrava tudo em pedaços. Ninguém tinha forças para dominá-lo. Dia e noite ele vagava pelos montes e túmulos, gritando desesperadamente e se cortando com pedras afiadas. Mas, quando ele avistou Jesus de longe, meu Deus, tem misericórdia! No instante em que ele viu o mestre à distância, correu em sua direção, prostrou-se em adoração e gritou a plenos pulmões: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro por Deus que não me atormentes. Ele dizia isso porque Jesus já havia ordenado: saia desse homem, espírito imundo. Veja só, o Senhor viajou até ali sabendo que arranjaria problemas. Então, Jesus perguntou diretamente: qual é o seu nome? E a resposta foi aterrorizante: meu nome é Legião porque somos muitos. Os demônios imploravam com insistência para que Jesus não os expulsasse daquela região. Acontece que perto dali, no sopé dos montes, havia uma grande manada de porcos pastando. E é exatamente aqui que percebemos que era uma terra de gentios. Se fosse território judeu, haveria ovelhas pastando por lá, pois os judeus jamais criariam porcos por considerá-los animais impuros. Todos aqueles espíritos das trevas começaram a implorar: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Eles não são exigentes, meus irmãos. Serve um homem ou serve um porco, contanto que possam possuir algo. E Jesus lhes deu permissão. Perceba que estamos testemunhando uma conversa direta entre o mundo espiritual. Estamos ouvindo um diálogo tenso entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Ouvimos o que os nossos ouvidos carnais jamais poderiam captar. Mas, pela graça do evangelista Marcos, podemos escutar essa conversa oculta. Logo após a permissão de Jesus, os espíritos imundos saíram gritando e invadiram os porcos. E toda aquela manada se jogou descontrolada pelo desfiladeiro direto para o mar. Aquele mesmo mar do qual o Senhor tinha acabado de escapar se tornou o túmulo dos animais.
Eram cerca de 2.000 porcos que se afogaram rapidamente nas águas. Os cuidadores dos porcos fugiram desesperados. E eu não os culpo. Eu também daria o fora dali correndo. Eles foram correndo contar o ocorrido na cidade e nos campos, espalhando a notícia para todos. A multidão saiu para ver com os próprios olhos o que tinha acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram aquele homem que antes estava possuído por demônios e que causava tanto terror na região. E estava ali sentado, tranquilo, vestido e em perfeito juízo. E essa libertação assustou profundamente a todos. Você sabia que a sua libertação assusta as trevas? A verdade é que as pessoas se apavoram porque elas se sentem confortáveis vendo você acorrentado e sofrendo. O que realmente as assusta é ver você livre e restaurado. As testemunhas oculares contaram em detalhes como o homem outrora possuído havia sido liberto e o que tinha acontecido com a manada de porcos. E em vez de celebrarem, começaram a implorar para que Jesus fosse embora dali. Eu imaginava que iriam implorar para ele ficar, mas eles pediram que Jesus se retirasse de suas terras imediatamente. Quando o Salvador já estava subindo no barco para partir, aquele homem que antes vivia atormentado correu até ele e implorou de joelhos: "Por favor, não me deixe aqui. Eu quero te acompanhar por onde fores." É exatamente assim que nós nos sentimos quando alguém toca nossa alma de um jeito extraordinário. Sentimos medo de que aquela paz só dure enquanto aquela pessoa estiver por perto. Por isso ele insistia: "Quero ir contigo." No entanto, Jesus não permitiu que ele fosse. Em vez disso, olhou em seus olhos e disse: "Vá para casa, para os seus amigos, e conte a eles as grandes coisas que o Senhor fez por você e como ele teve compaixão da sua vida." O homem obedeceu, partiu e começou a anunciar em Dópolis as grandes coisas que Jesus realizara por ele. E todos ficavam maravilhados. E pensar que o mestre fez toda essa travessia por causa de uma única vida. Se ele fez isso por aquele homem, não faria por você? Eu pergunto, ele não faria por você? Olhe agora para a pessoa ao seu lado e diga com convicção: não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Ó Pai querido, em nome de Jesus, sela esta palavra no coração do teu povo hoje. Eu já te agradeço pelo que estás prestes a realizar nesta noite. Toma a direção no meio da tua igreja, Deus grandioso e fiel. Eu creio em milagres agora. Eu creio em libertação. Eu creio em cura profunda. Eu creio em restauração familiar. Eu creio em renovo espiritual, em transformação e em mudança de vida. Eu creio, Senhor, que nós não sairemos deste lugar da mesma forma que entramos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar e ficar confortáveis. Vamos conversar. Nós somos seres triunos. Sim, nós somos complexos e cheios de camadas. Há diferentes aspectos dentro de nós. Compreendam isto. Nós somos seres essencialmente espirituais. Ouçam com muita atenção ao que estou dizendo. Nós somos seres espirituais e não apenas criaturas físicas. Nós possuímos uma alma dotada de mente, memória e emoções, mas somos espírito e habitamos temporariamente em um corpo físico. Deixe-me repetir isso para que fique gravado. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Digam comigo em voz alta. Nós somos espirituais, temos uma alma e moramos em um corpo. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que se esta nossa morada terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno. Ou seja, morrer é apenas mudar de endereço. A morte não é o fim da vida, mas sim
a transição de uma casa para outra. Eu não sou o meu corpo. Eu me lembro de quando ela olhou nos meus olhos e disse: meu filho, a única coisa que envelheceu em mim foi o meu corpo. E como isso é real, o nosso físico está condenado a murchar como figos e folhas no outono. Mas embora o nosso homem exterior pereça, o nosso homem interior se renova dia a dia. Por isso, não se deixe enganar pela embalagem. Existe alguém vibrante, pensante e cheio de vida na pessoa mais idosa e frágil que você encontrar. Pare de tratar os mais velhos como se não fossem gente. Glorificamos a juventude e ignoramos a velhice, enquanto outras culturas valorizam os anos pela sabedoria acumulada. Nossa existência é como uma grande loja de departamentos. Tem vários setores, mas ainda é uma única estrutura. Pense comigo. Em uma loja de departamentos, você pode pegar um produto exclusivo em uma seção e levá-lo até outra para escolher mais um item. No final, você passa tudo junto no mesmo caixa. Mesmo que cada objeto tenha vindo de um setor totalmente diferente, ainda estamos falando de uma única loja. Você pode pagar tudo no caixa da seção de tintas, mesmo tendo começado sua compra lá na seção de utensílios domésticos. Isso é algo simples de entender quando pensamos em comércio, mas é extremamente complexo quando aplicamos ao ser humano. Às vezes o seu corpo físico padece de uma enfermidade que na verdade nasceu no seu espírito. O inimigo ataca a sua alma, e isso se manifesta na forma de uma pressão alta no seu corpo físico. A verdade, meus irmãos, é que às vezes não há absolutamente nada de errado com o seu corpo físico. O problema real está brotando do seu espírito, está vazando diretamente da sua alma. Devido a essa profunda conexão entre as partes do nosso ser, é muito fácil para os médicos fazerem um diagnóstico errado, achando que é uma doença física, quando na verdade é uma aflição da alma que se manifesta na carne. O texto sagrado diante de nós trata dessas três áreas. Quero que entendam que, por causa dessa nossa interligação, uma área sempre afeta a outra. Você já ficou tão preocupado a ponto de perder o sono? Eu já. E não havia nada de errado com meu corpo físico, mas nenhum remédio para dormir resolvia, porque eles são feitos para o corpo, não para a mente. Aquilo que me mantinha acordado estava na minha mente, na minha cabeça. Por isso, tomar um sonífero só me deixava ainda mais frustrado e miserável, porque ele tentava tratar a carne, enquanto a verdadeira dor vinha de outro departamento do meu ser. No texto de hoje, vemos pessoas cometendo o mesmo erro, tentando resolver um problema puramente espiritual, com correntes e amarras físicas. E, obviamente, não funcionou. A aflição daquele homem afetava o seu corpo, mas não vinha dali. A própria palavra de Deus revela o diagnóstico correto, logo de início, ao dizer que veio ao encontro de Jesus um homem possuído por um espírito imundo. Me diga, como você pretende acorrentar um espírito? Eles amarraram o corpo dele por puro erro de diagnóstico. Eles já vinham errando o diagnóstico daquele homem há muito tempo. Meu próprio pai, por exemplo, faleceu de insuficiência renal. Mas a verdade é que ele morreu por causa de diagnósticos errados. Os médicos demoraram tanto para descobrir a real causa do problema que as chances de salvar os rins dele desapareceram enquanto procuravam no lugar errado. Eles tratavam os sintomas, mas ninguém atacava a raiz. E eu me pergunto, será que estamos tratando os sintomas das nossas vidas e ignorando as causas? Oramos para aliviar o que nos dói ou para curar a raiz da alma? Vamos falar abertamente sobre isso. Muitas pessoas que lutam contra o peso vivem de dieta em dieta, quando o real problema pode não ser o que elas comem, mas o que as está consumindo por dentro. O que te engorda pode ser justamente aquilo que está te devorando por dentro.
sendo o ato de comer apenas um mero reflexo. Se você trata apenas o sintoma, ele sempre acaba voltando. Aleluia! Isso já valeu a sua vinda à igreja hoje. É preciso ir além das aparências daquilo que te incomoda e cavar fundo até encontrar a verdadeira causa. Afinal, você jamais poderá curar aquilo que diagnosticou de forma errada. E para receber esta palavra no seu coração hoje, você precisa admitir que pode estar muito errado sobre aquela pessoa de quem você não gosta. Talvez você a tenha julgado como desonesta ou indigna de confiança apenas olhando para o que ela fez, sem compreender o motivo real que a levou a agir assim. Às vezes, é o seu próprio comportamento dominador e intimidador que força os outros a agirem de maneira defensiva ou agressiva. Aí você aponta o dedo e diz que o erro é deles, mas na verdade você está apenas combatendo os sintomas e ignorando a causa real. Olhando com atenção para a passagem de hoje, percebemos que o tema central gira em torno de 4 expulsões, 4 momentos em que alguém é mandado embora. O povo expulsou o endemoniado para fora da vila. Jesus expulsou os demônios dele. Os moradores daquela terra pediram para Jesus ir embora dali. E o próprio Cristo, após libertar aquele homem, mandou que ele partisse. Todos ali acabaram sendo mandados embora de alguma forma. E Deus está prestes a enviar você também. Ele estava completamente desabrigado e sem lar. Mas, logo adiante na leitura sagrada, vemos Jesus ordenando que ele volte para casa e vá ao encontro dos seus amigos. Ora, pense comigo, se ele tinha amigos de verdade, como foi que acabou morando na rua e vivendo entre os túmulos? A grande realidade é que até os amigos mais leais se cansam. Será que temos amigos cansados aqui hoje? Você tenta fazer de tudo para ajudar alguém a se reerguer, mas chega um momento em que as suas forças e os seus recursos simplesmente se esgotam. Isso é a chamada fadiga da compaixão. Tome muito cuidado para não sugar as energias das pessoas ao seu redor, trazendo apenas problemas e lamúrias, sem nunca ser uma bênção na vida delas. Se você só traz problemas e foca apenas em si mesmo o tempo todo, o amor daqueles que te cercam acabará se esgotando, porque até o amor se cansa e precisa de um descanso, de uma pausa para respirar. Mesmo a pessoa mais generosa deste mundo necessita de reciprocidade para continuar transbordando. Jamais permita que os outros te superem em generosidade, amor, bênçãos e dedicação, pois uma hora eles vão se cansar desse fardo e te afastar de suas vidas. Aquele homem estava habitando no meio dos sepulcros, justamente o lugar para onde enviamos aquilo que amamos e perdemos. Embora ele ainda estivesse vivo, a sociedade o baniu para o cemitério, forçando-o a viver cercado pela morte enquanto esperavam seu fim. Se você me manda para o cemitério acorrentado, a sua verdadeira intenção é que eu morra de vez. Se me mandassem livre, eu ainda poderia procurar algum alimento para sobreviver. Mas me prender naquele lugar de morte significa que estão apenas esperando que eu me torne igual ao ambiente ao meu redor. Afinal, se você passa tempo demais cercado por coisas mortas, acaba morrendo por dentro também. Mas aquele homem ainda não estava morto. Meu Deus, alguém aqui precisa gritar bem alto: eu ainda não morri! Há pessoas que, ao te verem fraco ou doente, já começam a cobiçar seus bens, perguntando se podem ficar com seu carro ou com suas coisas. Elas estão apenas esperando o seu colapso definitivo. Olhe para essas pessoas e declare com autoridade: eu ainda não morri. Existem oportunistas que estão apenas esperando a sua queda para herdar tudo o que você construiu com tanto suor. Eles já estão escolhendo o que vão pegar de você. Estão rondando para assumir a sua influência, os seus negócios,
a sua liderança ou até a sua família. Mas eu te desafio a profetizar agora mesmo. Não me dê como derrotado. Eu posso estar ferido, confuso, enfrentando tempestades na minha mente ou atravessando desertos profundos, mas o sopro de Deus ainda está em mim. Vim aqui nesta manhã para avisar o inimigo que o meu Deus ainda não terminou a obra. Há poder, cura e libertação, gerando um milagre dentro de mim. Glorifique a Deus e grite: eu ainda não morri. Meus irmãos, o cemitério é um local projetado exclusivamente para lembranças e luto. E era exatamente com essas duas coisas que aquele homem era atormentado dia e noite: lembranças dolorosas do passado e o luto pelas perdas. O cemitério é um lugar de passagem, um lugar que visitamos, mas nunca um lugar onde devemos estabelecer morada. Jesus veio para nos resgatar desse cativeiro e nos impedir de viver cercados por aquilo que já deveria estar sepultado. Visitar as memórias do que passou é natural do ser humano para ganhar sabedoria. Mas morar no meio das ruínas e das frustrações do passado é uma armadilha terrível que destrói a sua alma. É totalmente natural olharmos para trás de vez em quando para extrair lições valiosas para o amanhã. Mas há uma diferença imensa entre fazer uma breve visita ao passado e montar acampamento lá. Infelizmente, conheço pessoas que escolheram viver no cemitério de seus antigos fracassos, erros e fraquezas. Habitar entre os túmulos é um sinal claro de que as suas emoções estão paralisadas. Eu mesmo já precisei visitar minhas próprias perdas algumas vezes, mas recusei a me instalar nelas. Não leve seu colchão para o cemitério das coisas mortas. É doloroso quando alguém resgata um erro seu de 10 ou 15 anos atrás, ignorando que você mudou, cresceu e seguiu em frente com a sua vida. Essas pessoas continuam habitando em um cemitério espiritual, estendendo seus lençóis ao lado de cadáveres emocionais. Elas permanecem presas a lugares sem vida porque estão sob a opressão de um espírito maligno. Escute bem, apenas uma força das trevas consegue enxergar um cemitério como se fosse um castelo real. Só um espírito de opressão tentará algemar você ao seu passado, paralisando sua vida na dor e na lamentação perpétua. Se você insistir em caminhar com os mortos, acabará morrendo junto com eles. Foi por isso que o anjo do Senhor perguntou a Maria, junto ao sepulcro: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Cristo passou pelo túmulo, mas ressuscitou com todo o poder. Será que eu tenho uma testemunha aqui neste lugar? Olhe bem para mim, não me procure no túmulo. Eu posso até ter estado lá quando você me viu, mas não espere que eu permaneça naquele lugar de morte. Você me encontrou na sexta-feira, mas espere até amanhã de domingo chegar. Eu vou me levantar com todo o poder e autoridade nas minhas mãos. Quero falar com quem caiu, desmoronou, perdeu a casa ou caiu em escândalo. Para você que foi abandonado por todos, não viva onde te deixaram. Não viva onde seu marido te abandonou. Não viva onde o seu chefe te descartou. Não viva onde os invejosos te jogaram. Você pode até passar por lá, mas não faça daquele buraco a sua morada. Diga para si mesmo: eu não vou morrer aqui. Eu posso até ter feito uma visita por esse deserto, mas eu garanto que não vou morrer aqui. Eu não vou morrer no vício das drogas. Eu não vou morrer no fundo dessa depressão escura. Eu não vou morrer paralisado pelo medo. Eu vou fazer o que for preciso para sair desse buraco. Se eu tiver que dobrar os meus joelhos em oração, se eu tiver que tomar remédio, fazer terapia, correr na rua ou gritar no topo de uma montanha, eu vou fazer. O que quer que seja necessário, eu vou sair. Esse lugar de derrota não parece com a minha casa. Esse sofrimento não foi desenhado para mim. Eu não vou morrer no estado em que você me conheceu.
Não tente me envergonhar com o meu passado. Não me amarre a isso. Não me prenda ao meu pior dia. Eu estou saindo dessa situação agora. Eu estou saindo. Sim, meus irmãos, eu estou saindo dessa situação agora mesmo. Eu estou saindo da lama. Digitem aí na transmissão. Eu estou saindo. Escrevam com fé. Eu estou saindo das dívidas acumuladas. Eu estou saindo da miséria e da pobreza extrema. Eu estou saindo da depressão que me sufocava, do desespero silencioso, da vergonha pública e de toda a disfunção familiar. Se eu tiver que rastejar para fora, eu vou rastejar. Se eu tiver que rolar pelo chão, eu vou rolar. Se eu tiver que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, eu vou mergulhar, mas eu vou sair. Eu sinto algo glorioso crescendo neste ambiente. Sinto uma presença poderosa fluindo por este templo agora. Há um mover de libertação acontecendo aqui. Alguém aqui já está recebendo uma chave de vitória e um verdadeiro romper espiritual nesta manhã. Eu sei que você tem vivido em uma apatia terrível, em um desespero profundo, trancado em um quarto escuro e isolado de todos. Isso afetou diretamente a sua mente, suas emoções e o seu humor. Mas eu vim aqui hoje para dizer que o diabo é um mentiroso. Eu me recuso a ficar trancado em uma prisão espiritual enquanto as outras pessoas vivem suas vidas em abundância lá fora. Eu me recuso a ficar escondido em um armário escuro. Você precisa retomar a sua vida de forma abundante. Saia desse cemitério espiritual agora mesmo. Eu vim aqui neste domingo para te chamar para fora desse túmulo. Saia daí agora. Eu bem sei que para muitos seria muito mais conveniente se eu continuasse caído aqui dentro, mas eu estou saindo. Eu sei que vocês se sentem confortáveis me vendo derrotado nesse canto, mas eu estou saindo. Eu sei que vocês não querem me ver caminhando livre por aí, mas eu estou saindo. Mesmo que eu tenha que sair arrastando a perna machucada, mesmo que não seja um momento bonito ou elegante, eu vou sair de cabeça erguida. Podem continuar falando mal de mim pelas costas. Falem o quanto quiserem, mas eu vou sair desse buraco. Vocês não vão me convencer a morar na miséria, abaixo das promessas que Deus me fez. Eu vou lutar até o fim. Posso estar tremendo de medo, mas eu vou avançar para essa nova dimensão. Deus está levantando você hoje desse abismo. E chegou a hora de romper de uma vez por todas com essas correntes. Eu consigo sentir uma unção poderosa de quebra de cadeias invadindo este lugar neste exato momento. Escreva aí no chat do vídeo, toda a corrente vai cair. O vício do crack vai ser quebrado. O vício da cocaína vai cair por terra. A dependência da metanfetamina e do álcool não tem mais poder sobre a sua vida. Tudo que te mantinha aprisionado vai ser despedaçado nesta manhã. Comece a louvar a Deus agora mesmo por esse livramento glorioso. Eu quero te ensinar algo profundo hoje, sobre as amarras e as mentiras que as pessoas tentam colocar sobre os seus ombros para te paralisar. Às vezes, uma única palavra dita na sua infância pode te deixar acorrentado por décadas. Dizem que você é burro, incapaz, alto demais, baixo demais ou gordo demais. Essas são mentiras que as pessoas lançam para te manter preso à definição medíocre que criaram para você. Uma senhora uma vez olhou para mim e disse que eu era apenas um pregador. Eu respondi prontamente, não, minha irmã, eu sou um homem. Pregar é a minha missão, é o que eu faço, mas ser um homem é quem eu sou de verdade. Eu sou um homem maduro e completo. Não tente me limitar ao dia em que você me conheceu. Eu me recuso a viver sob o peso do seu preconceito, das suas opiniões limitadas ou da sua arrogância. Eu jamais serei confinado pelas paredes estreitas do seu entendimento limitado sobre quem eu sou. Só porque alguém joga basquete, não significa que não possa jogar futebol americano. Só porque alguém é um lutador de boxe,
não significa que não possa lutar a luta livre. E só porque eu sou um pastor, não significa que eu não seja um homem de carne e osso. Liberte-se agora mesmo dessas caixas. Escreva aí nos comentários, eu estou me preparando para romper barreiras. Diga ao seu vizinho de banco que você vai romper os limites hoje. Eu estou quebrando os padrões do que você pensa ao meu respeito. Estou saindo do lugar onde você me abandonou. Vai ser uma libertação monumental hoje. O texto sagrado nos revela algo glorioso. E eu juro que eu estou tentando me acalmar aqui. Mas sinto uma força divina me impulsionando para frente. Eu sinto que Deus me enviou hoje com uma mensagem específica para a sua vida. Não pense que isso é um mero acaso ou acidente do destino. O Espírito Santo me trouxe aqui especialmente por sua causa. Nós vamos quebrar todas as correntes do seu passado nesta manhã. Vamos despedaçar as amarras que o seu pai colocou sobre você, os traumas que a sua mãe gerou e até aquela humilhação que a sua professora do primeiro ano deixou cravada na sua alma. Hoje, eu ordeno com autoridade apostólica que a sua libertação aconteça agora mesmo. Todos vocês aqui que têm alguma barreira ou corrente espiritual para quebrar hoje, façam barulho e louvem a Deus agora. Vejam bem, essa é a grande diferença. Em uma multidão como esta, algumas pessoas apenas vieram cumprir tabela na igreja, mas outras vieram decididas a romper suas correntes mais profundas. Esqueça as pessoas religiosas ao seu redor. Passe por cima do julgamento delas. Eu não tenho tempo a perder com quem quer continuar preso. Eu preciso quebrar essa amarra agora mesmo. Rompa essa corrente de uma vez por todas. O diabo é um grande mentiroso. Eu ordeno em nome de Jesus que toda opressão caia por terra hoje. Sinta esse fogo purificador agindo aqui. Poucos dias atrás, eu estava conversando com o Derek, um dos meus assessores, sobre os nossos novos filmes que vão estrear na televisão. No sábado pela manhã, eu estava ministrando para uma plateia de grandes investidores imobiliários no evento 10 vezes. E hoje, nesse domingo de manhã, estou aqui no altar pregando a palavra de Deus com ousadia. Sai de cima de mim, espírito de limitação. Alguém aí diga bem alto, sai de cima de mim. Eu libero agora mesmo uma unção de prosperidade e quebra de amarras sobre a sua vida financeira. Pare de se limitar apenas ao salário do seu emprego ou à sua descrição de cargo. Eu quebro hoje a maldição de viver sob a definição dos outros. Essa função limitada que te deram não é a única coisa que você é capaz de realizar nesta terra. Faça tudo o que Deus colocou no seu coração e não deixe nada para trás. Eu libero agora uma unção profética de libertação sobre o seu destino. Só porque você é uma dona de casa ou mãe dedicada, não significa de forma alguma que você não possa se tornar uma grande empreendedora de sucesso, liderar negócios de grande porte, palestrar para multidões, ou criar sua própria grife de moda. Você tem o direito divino de desenvolver e prosperar na sua própria vida. Vá atrás do que é seu por direito e confunda a mente daqueles que tentaram te rotular e te diminuir no passado. Toque no ombro de 3 pessoas que estão ao seu lado e diga com convicção: Deus colocou muito mais dentro de mim do que isso que você está vendo hoje. É por essa razão que às vezes eu fico frustrado ou inquieto, porque bem lá no fundo do meu espírito eu sei que carrego um potencial gigantesco que ainda não foi revelado. Eu me recuso a morrer antes de colocar todo esse tesouro para fora. Digitem aí na tela agora, quebra todas as correntes de inferioridade. Chega de tentar ser educado e aceitar passivamente os limites medíocres que os outros impuseram para a sua vida.
Rompa com esse sistema limitador agora mesmo. Se você crê nessa palavra, grite um sim bem forte. As Escrituras Sagradas nos garantem que homem nenhum na terra tinha forças para amarrar aquele homem de Gadara. Olhe bem nos olhos do seu irmão agora e declare com ousadia: você não pode me segurar neste lugar de derrota. Podem me olhar com cara feia, cochichar pelos cantos e espalhar boatos mentirosos, mas vocês jamais vão conseguir me aprisionar. Eu vou chutar essa porta com tanta força que ela vai sair das dobradiças junto com o batente e tudo. Todas as tentativas do inimigo de tentar te conter vão falhar miseravelmente. Se aquele homem tivesse aceitado passivamente o peso das correntes dele, ele jamais teria conseguido correr livremente para se encontrar com Jesus. Os homens deste mundo tentam amarrar você com correntes pesadas, mas eu vim aqui hoje para lhes dizer que o meu Cristo não é alguém que prende, ele é o verdadeiro libertador da sua alma. Jesus não é um senhor de escravos, ele é o emancipador que quebra todo jugo. Ele é o mestre soberano da libertação completa. E eu, como pregador da palavra, quero ver uma libertação maciça acontecer agora mesmo. Uma libertação que lave a sua alma como uma forte chuva. Uma libertação que sacie toda a sua sede espiritual. Eu quero ver isso acontecer hoje, na sua sala de estar, na sua cozinha, aí no seu sofá e no meio desta igreja. Alguém grite bem alto para que toda a corrente se quebre hoje. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Alguém glorifique e grite aleluia por cerca de 3 minutos sem parar. Sim, meus irmãos, é isso mesmo. Vamos erguer as nossas vozes e gritar aleluia por cerca de 3 minutos inteiros. Apenas glorifiquem e gritem aleluia por 3 minutos. Gritem por 1 minuto e meio, gritem por 1 minuto, ou mesmo por 45 segundos, por 32 segundos que sejam, ou até por 15 minutos seguidos. Sabe por quê? Porque o inferno e os demônios odeiam quando você começa a louvar ao Senhor. Você pode até estar preso em um sepulcro de dor agora, mas você vai louvar ao Senhor. Você pode estar sob forte restrição, mas você vai adorar a Deus. Eu trago esse louvor e essa palavra de autoridade até você. Podem se sentar agora, pois eu vou ainda mais fundo nesta mensagem. Eu ainda não terminei o que Deus me mandou falar aqui hoje. Vocês estão comigo nessa caminhada de fé hoje? Então vamos juntos. Nós avançamos dos cemitérios espirituais para as nossas prisões diárias. E dessas limitações nós passamos para o clamor e o choro. Eu digo isso porque sempre que me vejo vivendo cercado por coisas mortas, limitado pelas barreiras que os outros criaram para me manter em um lugar onde eles se sentem confortáveis, a dor sufoca a alma. As pessoas tentam trancar você apenas para a própria conveniência delas. Para muitos, é mais fácil e confortável me enxergar sob uma única dimensão. Eles tentam me rotular dentro dos limites do comodismo deles. Podem olhar para mim e dizer que sou apenas uma mãe, mas eu sou uma pessoa inteira que também é mãe. O mundo vai tentar enjaular você para não ter que lidar com a sua grandeza. Não existe absolutamente nada de confortável em viver sob correntes para quem é a verdadeira vítima de toda essa situação. Aquela limitação forçada era muito cômoda para a vizinhança inteira, mas não para o pobre homem que sofria ali no chão. Ah, eu sinto que vocês ainda não estão ouvindo de verdade o que eu vim lhes dizer hoje. Tenham muito cuidado com as pessoas que tentam ditar e definir quem você é. O caminho correto seria me perguntar diretamente sobre a minha identidade. Quando alguém que não conhece a minha história ou a trindade do meu ser tenta apontar o dedo do lado de fora e definir quem eu sou, essa pessoa invade um território sagrado e privado. Você jamais poderá me dizer quem eu sou. Eles o jogaram no cemitério porque isso os acalmava. E eu não nego que aquele homem tinha sérios problemas.
Eu jamais tentaria negar que ele enfrentava lutas reais e tinha grandes dificuldades em sua jornada. Mas, acima de tudo, eu reconheço que sobre a vida dele existia uma promessa divina. E quando você se encontra preso nesse espaço apertado entre os seus problemas diários e a promessa do Altíssimo, o mundo tenta tirar você do caminho. A falta de definições claras assusta e incomoda as pessoas ao redor. Vocês podem refletir comigo nesta manhã? Caminhamos então dos túmulos para as correntes. No entanto, sempre que tentavam amarrá-lo, ele se libertava e quebrava tudo. Olhe para trás agora e veja as inúmeras vezes em que tentaram limitar os seus passos. Eu sabia que Deus operaria milagres hoje desde o momento em que me levantei. Eu sinto isso no meu espírito e vim pronto para guerrear. Hoje acordei com essa chama ardendo no peito e estou pronto para ministrar a libertação. Olhe bem para o seu passado e lembre-se de todas as pessoas que tentaram impor limites a você, dizendo até onde você poderia chegar ou o que seria capaz de realizar. Quero lhe dizer que todas elas estavam redondamente enganadas. Nenhum ser humano nesta terra tem o poder de prender você. Sempre que um grupo tenta oprimir o outro, a corrente mais cedo ou mais tarde vai se despedaçar sob o peso da justiça divina, pois ninguém pode envergonhar o que Deus resolveu libertar. Que toda alma liberta que solte um grito de vitória. Não me entenda mal, você não precisa gostar de mim, mas você nunca conseguirá me prender. Não precisa me convidar para festas. Eu crio o meu próprio círculo e sigo livre em Deus. A nossa jornada espiritual nos levou dos túmulos escuros para as prisões invisíveis e agora chegamos ao terceiro ponto, que é o choro da alma. As Escrituras Sagradas relatam que aquele homem clamava dia e noite sem cessar. Ele chorava o tempo todo. Eu quero pregar hoje sobre as estações de choro que todos nós enfrentamos na vida. Eu não sei qual foi a sua criação ou o que lhe disseram na infância, mas eu fui ensinado de que homem de verdade não chora. Por causa disso, eu precisei lutar contra todas as barreiras do meu aprendizado passado apenas para me permitir derramar uma lágrima. Quando nos proíbem de chorar, o ato de chorar dói profundamente. E essa dor impede que a nossa alma seja irrigada e limpa de todo o estresse acumulado pelas batalhas e dores acumuladas no peito. A dor profunda do luto nunca vai embora se as lágrimas não puderem fluir livremente dos seus olhos. Eu preciso ter a liberdade de desabafar e liberar esse peso. Eu preciso chorar. Escuta o que eu estou dizendo, meus irmãos. Nós precisamos dessa válvula de escape. Guardar o choro não torna ninguém mais forte. Na verdade, isso adoece o seu corpo e a sua mente. Eu não vivo chorando pelos cantos o dia todo, mas quando a dor aperta, eu preciso colocar para fora. Existem fases difíceis em que o luto nos consome e não significa necessariamente que alguém faleceu. Você pode estar lamentando a perda de um emprego, aquela casa que não conseguiu comprar, a idade que chegou ou a fase difícil que está enfrentando agora. A solidão e a falta de afeto geram feridas que exigem esse tempo de choro. Mesmo que você nunca o veja derramar uma lágrima em público, aquele homem chora em segredo. Ele pode esperar até que todos na casa estejam dormindo no silêncio da noite para finalmente desabar. E dou graças a Deus por esse choro, porque se ele contiver essa tempestade no peito, ele vai acabar morrendo por dentro ou pode atentar contra a própria vida em um momento de desespero total. As lágrimas são um verdadeiro presente dos céus para ventilar a alma quando engolimos dor, além da nossa capacidade de suportar. O pranto é um sinal claro, enviado ao Criador, dizendo que não conseguimos sozinhos e que precisamos desesperadamente do seu auxílio.
Alguém aqui grite bem alto para clamar ao Senhor. Há um clamor que muda tudo. Quando as crianças estão brincando no quintal, fazendo barulho e gritando, muitas vezes nós nem prestamos atenção nelas. Mas existe um tipo específico de grito que faz qualquer mãe ou pai derrubar um prato no chão e correr desesperado, mesmo com as mãos cheias de sabão. Isso acontece porque há um clamor de socorro que exige a atenção imediata de quem ama. Da mesma forma acontece com o nosso Deus Pai. Há um clamor profundo que capta a atenção do Senhor e o faz parar imediatamente para ouvir a sua dor. Se você duvida disso, lembre-se do cego Barameus, que passava os dias mendigando à beira do caminho. Ao ouvir que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar tão alto que incomodou a multidão. Tentaram calá-lo, mas ele gritou ainda mais forte: "Deixe-me pregar a verdade por um minuto para vocês hoje." As Escrituras Sagradas dizem que o cego Barnameus clamou com tanta fé e desespero que o próprio Jesus parou o seu caminho para ouvi-lo. Existe, de fato, um tipo de clamor que faz o Senhor parar para nos socorrer. Eu me lembro de quando David declarou em sua aflição que este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Se você apenas abrir a sua boca e clamar com fé, o Senhor virá ao seu encontro. Quando os filhos de Israel sofriam no Egito, Deus chamou Moses e ordenou que fosse libertar o povo, pois ele ouvira o clamor daquela gente sofrida. O seu grande erro é manter os lábios fechados em meio à dor. Nem o vento e nem as ondas puderam deter o agir de Deus. O Mestre Jesus precisava atravessar para outra margem do mar, porque ouviu o clamor aflito de um de seus amados filhos do outro lado. Quero desafiar você hoje a abrir a sua boca e soltar um grito de libertação. Grite na sua casa. Clame na sua cozinha. Clame na sua sala de estar e no seu quarto de dormir. Abra a boca e deixe toda essa dor sair de dentro de você. Coloque para fora tudo o que está entalado. Não importa a aparência que isso tenha ou o som que faça, apenas clame ao Senhor. O Senhor Jesus vai parar para ouvir você quando o seu choro subir aos céus. Se duvida de mim, lembre-se de Abel, cujo sangue clamou da terra após ser morto. Deus ouviu aquela voz. Alguém pode ter dado você como morto, mas eu desafio a declarar com poder que você ainda está de pé. Eu declaro que ainda estou vivo e de pé pelo poder de Deus. Eles lançaram Jona no ventre daquele grande peixe, nas profundezas do oceano, e dali de dentro ele clamou ao Criador e foi ouvido. Mesmo se você fizer a sua cama no abismo mais profundo e clamar por socorro, o braço do Senhor alcançará você. Clame hoje com toda a sua alma. Elana foi ao templo para adorar formalmente, mas Hana foi para chorar amargamente diante do altar. As Escrituras dizem que ela parecia embriagada de tanta dor ao derramar a sua alma diante do Senhor. Minha irmã, pare de reclamar e comece a chorar diante de Deus, pois Ele agirá em seu favor. Eu sinto a unção para pregar com fogo hoje. O próprio Jesus chorou ao chegar à casa de Mary e Marta. E se ele chorou, abra sua boca e clame agora. Ao abrirmos o livro de Revelations, encontramos o relato das almas que clamavam debaixo do altar, perguntando até quando o Senhor esperaria para fazer justiça. Alguém aqui hoje se pergunta por quanto tempo ainda terá que suportar essa dor. Você tem vivido nessa condição humilhante por tempo demais, meu irmão. Você tem todo o direito de clamar ao Pai e declarar que já chega de sofrimento. Se você clamar com fé, o Senhor trará a libertação e quebrará as correntes da sua vida. Eu quero ver quem está cansado de sofrer se levantar e clamar em alta voz. Diga que já basta de dor
e que você não aceita mais essa opressão na sua história. Chega de ficar calado, engolindo o sofrimento em silêncio absoluto. Eu quero ouvir a voz da igreja clamando hoje. Coloque essa dor para fora agora mesmo. Liberte a sua voz e esvazie o seu coração de todo esse sofrimento. Tire esse peso do seu estômago e de todo o seu sistema emocional. Eu ainda não consigo ouvir o clamor de vocês aqui hoje. Abra a sua boca porque algo extraordinário e sobrenatural vai acontecer neste lugar. Toque na pessoa que está ao seu lado agora e diga que algo glorioso vai acontecer nesta reunião. Eu sinto o agir de Deus nas minhas mãos, sinto nos meus pés, na minha alma e no mais profundo do meu ser. Uma grande reviravolta está sendo preparada pelo Senhor. Eu quero ver um mover que quebre protocolos e não me importo se você precisar sair do seu lugar ou se a sua maquiagem borrar pelo choro. O que importa é que o Espírito de Deus está aqui para libertar você hoje. Eu não me importo se a sua maquiagem vai borrar ou se você vai perder a pose hoje. Nós estamos falando de libertação real, meu irmão. Eu me recuso a morrer neste cemitério espiritual e não vou me calar. Eu preciso colocar isso para fora de mim agora mesmo. A Bíblia nos diz de forma clara e repetida que aquele homem chorava dia e noite. Que contradição dolorosa. Ele chorava tanto nos túmulos quanto no topo das montanhas. Não importava se estava em cima ou embaixo, o clamor dele não parava. É fácil entender quando alguém chora no vale do sofrimento. Mas nós não temos misericórdia de quem chora no topo da montanha. Pensamos que, por estarem no topo, eles não sentem dor. Mas eu te digo que as pessoas de sucesso também choram. Os intelectuais e os mais instruídos também choram. O choro é um presente que Deus nos deu para evitar que tenhamos um colapso nervoso total. Se você não colocar essa dor para fora, ela vai te devorar por dentro como um câncer impiedoso. Isso vai te adoecer, vai arruinar a sua digestão, vai envenenar o seu sangue e elevar a sua pressão até o limite. É por isso que eu te ordeno a abrir a boca e clamar com toda a sua força. Cada vez que você grita, que você chora ou que faz um som diante do altar, o Senhor traz cura para a sua alma. Você precisa colocar isso para fora de uma vez por todas. Você não pode voltar para casa desse jeito. O Senhor está me dizendo agora mesmo que quer essa dor fora de você. Pare de esconder esse sofrimento em segredo e libere isso do mais profundo do seu ventre. Deixe sair, deixe que flua. Eu sinto que já estou terminando, mas preciso ouvir o clamor de vocês nesta manhã. Eu não estou perdido aqui. Eu vim buscar a libertação do povo de Deus. Escutem bem. O Espírito Santo me prometeu que se eu pregasse esta palavra hoje, haveria libertação real neste lugar. Eu estou procurando por vidas libertas agora. Estou olhando para as galerias, olhando para as laterais do templo, buscando aqueles que estão prontos para romper. Onde estão os que querem uma quebra de maldição hoje? Onde estão as pessoas que vieram buscar essa vitória? Você que está nos assistindo pela internet agora, deixe o seu clamor nos comentários. Isso que está acontecendo aqui é um romper espiritual. É a quebra das dívidas, do medo constante, da dúvida que paralisa, do luto pesado e de toda essa agonia na sua alma. Deus me disse que iria quebrar essas correntes nesta manhã e que você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Olhe para o irmão ao seu lado e diga com autoridade que você não vai sair igual. Não esperem ver a mesma pessoa de antes. Mulheres e homens aqui serão transformados. Alguém glorifique ao Senhor com um brado de vitória e louvor. Agora vou explicar por que aquele homem correu até Jesus.
E mesmo que ele estivesse correndo desesperadamente na direção de Jesus, aqueles demônios continuavam gritando na mente dele. As vozes do inferno falavam alto, mas o homem não parava de correr. Os demônios podiam até falar, mas eles não tinham o poder de paralisar os passos dele. Você precisa correr para os braços do Salvador mesmo quando o diabo estiver sussurrando mentiras na sua cabeça. Não me importa o que ele disse sobre quem você é ou sobre o que você nunca vai conseguir fazer. Deixe-me revelar um mistério profundo aqui. Nós passamos pela cena do cemitério, pelas correntes físicas, pelo choro incessante, e agora chegamos ao momento em que aquele homem cortava a si mesmo. As Escrituras Sagradas relatam que ele vivia se escondendo no meio daqueles sepulcros. Até aquele momento, ele acreditava que todos os seus problemas vinham de fora. Tentaram prendê-lo com correntes pesadas, mas ele quebrou todas. Tentaram trancá-lo, mas ele resistiu com violência. No entanto, quando ele finalmente ficava sozinho no escuro, ele começava a cortar o próprio corpo. Quero ir mais fundo com você agora e falar sobre as feridas que você mesmo causou na sua própria vida. Falo dos erros que você cometeu contra si. Imagine a cena daquele homem sozinho no cemitério, cercado por túmulos frios, longe dos amigos que não podia alcançar e de uma realidade que parecia perdida para sempre. Ele tinha uma família que não podia abraçar, uma vida normal que parecia inalcançável, uma cama quente onde não podia deitar e uma casa onde não podia morar. Tudo ao redor dele negava sua dignidade e tudo o que ele possuía. E sabe o que aconteceu com ele? A sua própria raiva se voltou contra si mesmo. Quando você guarda a mágoa das rasteiras que a vida te deu, essa ira começa a te destruir por dentro. É exatamente isso que chamamos de depressão. A depressão é a raiva voltada para o próprio peito. Se você não liberar essa dor, ela vai se infiltrar na sua alma, transformando você no seu pior inimigo e fazendo com que você destrua a si mesmo. Deus tenha misericórdia de nós nesta hora. A Bíblia diz que, quando ninguém estava olhando, aquele homem se mutilava. Por que alguém faria isso consigo mesmo? Isso é o que a psicologia chama de terapia da dor contra a dor. Lembro-me de quando estive na África do Sul fazendo um safari. Eles me explicaram que os animais vivem em grandes reservas cercadas por quilômetros de grades. Leões, elefantes e zebras vivem ali dentro daqueles limites delimitados. Mas o fato de estarem presos ali dentro, por maior que seja o espaço, é completamente artificial. Por isso, para evitar que o mato cresça demais e sufoque a terra, os guardas queimam a vegetação seca de tempos em tempos. Eles provocam esse fogo controlado de propósito. O ecossistema que rege o nosso bem-estar é tão delicado que qualquer interferência gera um efeito devastador. Em condições normais, os animais livres pisoteiam o capim ao se moverem em manadas. Mas o confinamento quebra esse ciclo natural. Perguntei ao zoólogo se ele não tinha medo de causar um incêndio incontrolável. Ele me respondeu que não, pois para conter um incêndio, eles acendem outro fogo na direção contrária. Um fogo anula o outro e as chamas se apagam mutuamente. A terapia da dor funciona da mesma forma errada nas nossas vidas. É quando tentamos anestesiar o sofrimento que corrói a nossa alma, gerando uma ferida externa visível, achando que uma dor pode apagar a outra. Sempre que você encontrar alguém com marcas de cortes nos braços, não pense que essa pessoa perdeu o juízo de vez. Elas estão se machucando apenas para tentar desviar a atenção da terrível agonia que carregam no peito. Essa dor interna é tão esmagadora que elas buscam o sofrimento físico como uma válvula de escape temporária. Isso acontece tanto no plano físico quanto no mental.
A automutilação e a autossabotagem são formas de combater o fogo com o próprio fogo. Você já poderia ter se libertado desse cativeiro espiritual, mas preferiu se sabotar. Poderia ter ido muito mais longe na caminhada e alcançado o sucesso ministerial e profissional, mas acabou destruindo as suas próprias chances. Isso acontece porque, no fundo, você não se sente digno das bênçãos de Deus e acaba rejeitando a prosperidade que Ele preparou. Toda vez que o medo se aproxima, você se diminui dizendo que é feio, burro, incapaz ou que nada dá certo para você. Quando você age assim, é como se estivesse passando uma lâmina afiada em sua própria pele. O inimigo quer exatamente isso, pois você mesmo faz o trabalho dele, tornando-se o agente da sua própria ruína. Aquele homem estava trancado nos sepulcros, se ferindo sem parar. Da mesma forma, toda vez que uma porta de vitória se abre para você subir na vida, você começa a murmurar e a dizer que não precisa de tanto ou que não merece essa conquista. Você diz que não precisa de tudo isso para ser feliz, mas na verdade, você está apenas se sabotando novamente. No entanto, quando o barco de Jesus ancorou naquela praia e ele colocou os pés na areia, aquele homem correu imediatamente em sua direção. Toque no ombro do irmão do seu lado e clame com fé para ele correr. Corra para longe da autossabotagem e da destruição. Fuja desse ciclo vicioso de tentar curar uma ferida antiga, arrumando um relacionamento ainda pior. Muitas mulheres que sofreram abusos no passado acabam aceitando parceiros violentos novamente porque não se acham dignas de um amor verdadeiro. Quando alguém bom aparece, você o rejeita. Isso é ferir a si mesma. Diga novamente para o seu irmão correr para os pés do Mestre. Aquele homem correu ao encontro de Jesus, mesmo carregando uma legião inteira de demônios dentro de si. Uma legião representa uma verdadeira multidão de forças das trevas, mas nem mesmo toda essa fúria do inferno reunida conseguiu impedir aquele homem de correr para a libertação. Nada neste mundo pode parar os seus passos quando você decide se humilhar diante de Deus. Quando ele finalmente alcançou o Salvador, os espíritos imundos souberam na hora que não podiam mais se esconder diante dos olhos de fogo do Senhor. Eles começaram a gritar em desespero, perguntando o que Jesus queria com eles e por que viera procurá-los. Eu sinto a unção de Deus descendo aqui e sinto vontade de pregar com ainda mais fervor. Aqueles espíritos malignos gritavam, perguntando por que o Senhor viera atormentá-los antes do tempo determinado. Eles começaram a negociar, implorando para que não fossem expulsos daquela região geográfica. Isso acontece porque os demônios recebem territórios específicos para atuar. O principado espiritual que opera na cidade de Dallas não é o mesmo que atua em Detroit ou em New York. É por isso que muitas cidades sofrem. Às vezes trazem pregadores de fora que tentam combater o mal de uma região usando estratégias de outra, sem entender que cada território exige um combate espiritual diferente. Eu me levanto hoje contra o espírito maligno que está sobre a sua região, que tenta dominar o seu território. O diabo quer ocupar um espaço na sua vida e não quer sair por nada. Quando ele termina com a sua avó, ele pula para sua mãe. E quando a sua mãe se vai, ele se lança sobre você. O lugar mais perigoso para se estar é em um funeral. Repito, o funeral é um terreno perigoso. Não tenho tempo de ensinar tudo agora, mas ouça bem, demônios são espíritos sem corpo e eles precisam de carne e osso para agir. Eles não conseguem operar no ar. Precisam de um corpo. Por isso disseram a Jesus que se não pudessem ter o homem, aceitariam os porcos. E aquela legião inteira entrou nos animais. Aquele homem estava carregando uma legião de demônios tão pesada que um rebanho inteiro de porcos não aguentou o impacto. Quando os animais receberam
aqueles espíritos que estavam no homem, eles se jogaram no precipício e morreram. Os porcos preferiram se afogar no rio a carregar o que estava dentro daquele homem. Você não tem noção do tamanho da batalha que tem enfrentado. Você tem lutado contra forças que já deveriam ter te destruído. Mas eu vim aqui hoje para dar uma ordem de despejo para o diabo. Eu não quero saber para onde você vai, Satanás, ou onde vai morar, mas você tem que sair desta vida agora mesmo. Alguém aqui precisa glorificar e expulsar esse mal com o louvor do Espírito Santo. Espere um momento. Quero que você se coloque de pé agora e pelos próximos 60 segundos coloque o diabo para fora do seu espaço. Você tem que ir embora, Satanás. Você tem que sair. Abra sua boca e clame. Não dá para ser passivo diante disso. Mande ele embora. Você que está me assistindo pela internet, coloque ele para fora da sua casa agora. Cubra-se com o sangue de Jesus. Porque muitos espíritos malignos, demônios de depressão, de frustração, de solidão, de perversão e de divisão estão sendo expulsos nesta manhã. Abra sua boca com autoridade e ordene que saiam. Sinta o calor da presença de Deus agir agora. Vamos, reaja. Parece que alguns não querem essa libertação. Parece que vocês se acostumaram com o inimigo. Mas eu estou procurando pessoas que estão cansadas de carregar esse fardo. Eu digo ao diabo hoje, eu não vou voltar para casa com você. Eu não vou dividir a minha vida com a opressão. Saia da minha casa, saia dos meus pensamentos, saia do meu coração e libere a minha voz. Eu ordeno que você saia da vida de cada um aqui. Eu não consigo ouvir o clamor de vocês. Levantem as mãos agora, abram a boca e deem um brado de vitória ao Deus vivo. Sinta o fogo do Espírito Santo queimar e purificar cada canto da sua alma neste momento. O fogo está aceso. Grite até que o inimigo seja obrigado a recuar e fugir. Clame até que ele se torne um refugiado sem teto na sua vida. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Às vezes você tenta manter a postura e ser elegante, mas se você clamasse com força, não precisaria de tanta terapia. Se você gritasse diante do Senhor, conseguiria dormir em paz esta noite. Se você liberasse esse clamor, não precisaria buscar anestesia em festas e vícios. Se você clamasse hoje, receberia a sua bênção imediata e daria o passo definitivo para entrar no seu verdadeiro destino. O milagre espera pela sua reação. Se você pudesse apenas erguer a sua voz, mas prefere se preocupar com as aparências, eu estou te dizendo, pare de se importar com o que os outros pensam e clame ao Senhor. Abra sua boca e libere esse som de libertação agora. Diga para o inferno que você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Escreva isso no seu coração e declare: eu não vou voltar para casa carregando essa mesma dor. Eu não vou voltar com essa mesma depressão e amargura. Hoje o ciclo se encerra aqui neste altar. A minha história muda hoje porque eu me recuso a aceitar essa opressão por mais um dia sequer. Sinta o mover do Espírito Santo. As coisas nunca mais serão as mesmas na sua vida. Eu profetizo que você está saindo desse cativeiro espiritual hoje. Lembre-se de que os demônios daquele homem caíram na água e se afogaram. E o que Jesus prometeu para nós? Ele disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Quando você abre a boca para adorar a Deus, você cria um oceano onde o diabo vai se afogar. Afogue o inimigo no seu louvor. Afogue as forças do inferno com a sua adoração mais sincera. O diabo não suporta o som da sua gratidão, pois ela destrói todas as correntes dele. O inimigo busca um lugar seco, mas nós vamos cobri-lo com as águas da adoração. Mergulhe a sua mente nesse louvor. Aleluia.
Alguém aqui já consegue se sentir mais leve neste momento. Você sabe por que esse alívio invadiu a sua alma? É porque um jugo pesado acabou de ser quebrado na sua vida. Algo terrível que te amarrava simplesmente caiu por terra. A glória do Senhor está preenchendo este lugar por completo. O demônio que te atormentava está caindo derrotado, afogando-se no som da sua adoração. Do seu interior fluirão rios de libertação e de cura. Sim, Senhor, nós recebemos. Meu Deus, pense comigo sobre aquele homem que vivia sem roupas, machucado e sangrando, cortando a si mesmo no meio dos túmulos. Quando Jesus terminou de libertá-lo, o homem estava em perfeita paz, calmo e restaurado. É exatamente assim que o seu espírito deve se sentir. Mas ele ainda guardava um último receio. Será que essa paz vai durar quando eu sair deste ambiente de milagres? Então ele olhou para Jesus e pediu para ir com ele. Ele queria estar perto do Pai, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria e deleites eternos à sua direita. É ali que encontramos abrigo. Houve muitas vezes aqui na igreja em que terminei o culto, tomei um banho, mudei de roupa e peguei o carro para ir embora, mas as pessoas continuavam aqui no templo. Existe algo maravilhoso sobre a glória de Deus, refiro-me à glória real, não à emoção humana. A glória verdadeira faz a gente querer permanecer. Os obreiros me ligavam dizendo que o povo se recusava a ir embora, alguns deitados no chão, outros chorando no altar. Aquele homem liberto também não queria se afastar de Jesus. E eu compreendo perfeitamente, pois sei muito bem que sou um homem muito melhor quando ele está por perto. Mas o Senhor me revelou algo profundo. A única coisa que impedia aquele homem de voltar para casa era o fato de ele não estar inteiro por dentro. Quando Jesus o curou por completo, ele finalmente pôde voltar para o seu lar. Uma das tarefas mais difíceis para uma pessoa é conseguir voltar para casa de verdade. Mesmo quando o corpo físico está lá, é difícil fazer a mente estar presente. Muitos homens dão voltas de carro ao redor do próprio lar antes de entrar, porque enxergam a casa como se fosse apenas mais uma obrigação pesada. No entanto, o Senhor está nos dizendo hoje para voltarmos. O Senhor diz: volte para casa. Você saberá que alcançou a verdadeira liberdade quando conseguir estar presente de corpo e alma no seu lar. Não se trata de fingir um papel de bom pai ou boa esposa, mas de desfrutar da paz do lar, o que é algo sem preço. E preste atenção, isso não serve apenas para os homens. Muitas mulheres enfrentam essa mesma batalha diária. Para elas, retornar ao lar muitas vezes parece apenas o início de mais um turno de trabalho exaustivo. Contudo, quando o Espírito Santo te liberta, você finalmente encontra o descanso real no seu próprio lar. Por essa razão, Jesus disse àquele homem que, embora quisesse levá-lo consigo, precisava dele testemunhando em Decápolis. O mestre enfrentou uma tempestade violenta no mar para libertar apenas uma vida. Ele queria que as pessoas vissem aquele homem ocupando em paz o espaço que antes era dominado por legiões de demônios. Para isso, ele não precisava pregar sermões, escrever livros sagrados ou compor belas canções. Bastava que os vizinhos o vissem sentado na varanda de sua casa, agindo com tranquilidade, sem aquele nervosismo constante, sem agitação na alma e sem aquela raiva antiga. A sua paz interior é a manifestação da glória de Deus. Eu sinto um temor santo ao dizer isso, mas preciso liberar esta palavra para a igreja. Todos aqueles que sentem no fundo do coração que precisam desesperadamente desse renovo, venham ao altar agora. Talvez você esteja se perguntando por que as suas ofertas e os seus dízimos parecem não dar frutos.
O mistério está no fato de que Deus tem enviado as bênçãos diretamente para a sua casa, mas você não tem estado lá para receber. Ele envia a provisão para o seu lar, mas você continua habitando espiritualmente no cemitério. Quando você está em paz consigo mesmo, aceitando quem você é e parando de se autopunir pelos erros e fracassos do passado, a sua mente se abre para novas ideias. Suas possibilidades se tornam infinitas. Se a sua paz aumenta, o seu poder espiritual também cresce. A sua prosperidade e a sua força espiritual exigem a sua presença real no momento presente. Você passou tempo demais vivendo entre as memórias mortas do cemitério. Posso ser sincero com você? O problema nunca foi a falta de bênçãos da parte do Senhor. O fato é que Deus sempre te amou e sempre derramou graça sobre a sua vida. Ele sempre cuidou de cada detalhe do seu caminho. O grande problema é que você não tem se amado da forma correta. O meu papel como pastor hoje é alinhar a sua mente para que você se enxergue exatamente como o Criador te enxerga, com amor e valor. Na verdade, aquele homem curado nunca se distanciou de Jesus, porque a presença do Mestre já o aguardava no seio de sua família. Eu te chamo para voltar para casa hoje. Desejo, do fundo da minha alma, que você caia em si, assim como fez o filho pródigo na sua jornada. Volte para o seu verdadeiro lugar, que não se resume a um endereço físico. Estou falando sobre a sua verdadeira identidade. Encontre a paz dentro de si mesmo e pare de se martirizar por coisas que ficaram para trás e que você não pode mais alterar. Não há nada que mude o que já aconteceu. O seu passado agora pertence ao cemitério e é lá que ele deve ficar. Pare de habitar entre as ruínas e lembranças mortas. Cemitérios servem apenas para visitas rápidas, não para construir morada ou estabelecer hotéis. A única certeza absoluta que trago no meu peito hoje é que o Senhor quer realizar uma transformação profunda na sua história agora mesmo. Eu sinto a presença gloriosa do Senhor inundar este altar. E exatamente onde você está agora, seja na sua sala, no seu escritório ou na sua cozinha, o Espírito Santo está entrando para restaurar tudo. Minha missão hoje é garantir que você não saia deste momento da mesma forma que entrou. Deixe toda a dor e todo o fardo espiritual neste altar. É a vontade soberana de Deus que você saia daqui renovado e curado. Eu e você sabemos que a glória dele muda tudo. Não se afaste desta palavra e não se mova desse lugar até que a verdadeira transformação aconteça na sua vida. Meus irmãos, vocês ainda não entenderam. É do pleno agrado do Pai nos dar o reino. Eu vejo muitos de vocês implorando por coisas que ele já morreu para nos entregar, como a paz, a saúde, a alegria e a prosperidade. Eu lhes digo que Deus quer ver vocês curados e inteiros para que possam prosperar. E escutem bem, isso não tem a ver com ser rico, mas sim com ter o suficiente para cumprir o chamado divino em suas vidas, seja ele qual for. Se o seu propósito hoje for apenas dar uma faculdade para os seus filhos, saiba que Deus não quer que você viva ansioso com o amanhã. Ele veste lindamente os lírios do campo, e o seu olhar zeloso está atento até mesmo a um pequeno pardal. Eu lhes garanto que ele conta até os fios de cabelo da sua cabeça. Deus te ama profundamente. Por que você continua se machucando e se cobrando tanto? Sim, ele sabe de tudo e viu a sua dor, mas ainda assim te ama. Ninguém jamais vai te amar como Deus te ama.
pode parar de buscar esse amor em outro lugar. Ninguém vai te aguentar com tanta paciência, porque ninguém neste mundo entende os seus porquês como Deus. Quando você levantar as mãos hoje, talvez pela primeira vez na vida, faça isso despido de todo orgulho e sem vergonha diante do Senhor, que já te conhece, te ama e quer te ver curado por inteiro. Derrama a tua presença sobre eles agora, Senhor. Abençoa estes filhos e filhas. Eu profetizo crescimento e restauração sobre a vida de cada um de vocês.